Olá, eu vou falar sobre a questão P4.41, que se trata de uma estrutura com dois pilares e uma viga, ligados entre si por meio de pinos, tanto em B como em C e em D também. E no ponto A tem um engaste, e essas aqui são as forças externas atuantes nessa estrutura. O objetivo dessa questão é encontrar o diagrama de momento fletor e o diagrama de esforço cortante para essa estrutura aqui. O primeiro passo é dividir essa estrutura em três, que seriam os dois pilares e a viga, para facilitar os cálculos. E também é importante botar as reações de apoio nos seus devidos lugares para chegar aos cálculos, para chegar aos resultados. E vale ressaltar que quando um ponto ele está tendo reação em dois lugares, por exemplo, o ponto C, ele está no sentido esquerdo, o HC, aqui na viga BC, só que no pilar CD, ele já seria para a direita, porque ele tem que ser o oposto. Quando está numa direção, numa determinada parte da estrutura, ele tem que estar na direção oposta na outra parte. Aí, começando pela viga BC, porque ela não tem momento e seria mais simples de calcular, faz-se agora o somatório dos momentos em B. Tudo isso igual a zero, com a convenção de que o que está para o sentido anti-horário vai ser positivo. Então, menos 30 vezes 2, tem que fazer tudo em relação ao ponto B, porque é o que eu estou tomando como referência. Então, menos 30 vezes 2, no sentido horário, menos 30 vezes 4, também no sentido horário, menos 15 vezes 6, no sentido horário também, mais VC vezes 6, porque está no sentido anti-horário. Tudo isso igual a zero. Então, fazendo os devidos cálculos, eu encontro que a força vertical de C é 45 kN, nesse caso para cima. Então, quer dizer que meu chute estava certo. Agora, fazendo somatório das forças verticais, com a convenção de que tudo que está para cima é zero, é positivo, e fazendo isso igual a zero, que no caso seria VB menos 15, menos 30, menos 30, menos 15, mais VC, que no caso é 45, igual a zero. Então eu descubro que o VB também vai ser 45 kN e também vai ser para cima nesse caso. Já no CD, como o VC aqui ele vai ser para cima nessa viga, aqui ele vai ser para baixo, porque eles têm que estar em direções opostas. Só ressaltando que também pode-se fazer o somatório das forças horizontais com com a convenção de que o que está para a direita é positivo, tudo isso igual a zero. Então, o HB menos HC vai ser igual a zero, então quer dizer que o HB é igual ao HC. Mas, por enquanto, não é possível encontrar esses valores. Agora, fazendo a viga CD, só tem as forças das reações de apoio, então eu vou fazer logo o somatório das forças verticais igual a zero. Então, VD para cima, menos 45, que é o VC, igual a zero. Então, o VD encontrado foi de 45 kN para cima. Agora, só falta encontrar essas reações horizontais. No caso, não tem como encontrar ainda, porque dá para fazer somatório e descobre que as duas são iguais, mas não tem como descobrir ainda o valor delas. Aqui no pilar AB, a única coisa que dá para fazer por enquanto é o somatório das forças verticais, igual a zero. Porque se fosse fazer o momento em A, ele teria duas incógnitas, que seria o MA e o HB. E fica mais simples primeiro só calcular as forças verticais, que no caso é o VA menos o VB igual a zero. O VB já é 45, então o VA também vai ser 45, para cima nessa estrutura. E essa força resultante aqui, ela é porque ela é uma carga distribuída de 60 kN por metro, e isso aí, para descobrir a força resultante, multiplica-se essa carga aí pela distância, pelo tamanho dessa estrutura, dessa parte, que no caso é 16 vezes 3,75, que é o tamanho,
da estrutura. Isso dá uma força resultante de 60 kN. Então, no caso, só dá para descobrir agora que a força horizontal de A é 45 kN para cima. E por enquanto fica só com essas informações. Para encontrar o momento em A, vai ter que usar a estrutura toda. Só que como não está cortando em B e C, não vai precisar usar aquelas reações de apoio. Somente as reações de A e de D e também as cargas externas. Então, fazendo somatório dos momentos em A, sendo isso igual a zero, com a convenção de que o que está para o anti-horário é positivo, faz-se menos 30 vezes 2, menos 30 vezes 4, tudo isso em relação a A, menos 15 vezes 6, mais 45, que seria o VD, vezes 6, porque ele está no sentido anti-horário, mais o MA, porque ele entra também, e ele é positivo, porque está no sentido anti-horário, menos essa carga aqui de 60, vezes a distância dela até o ponto A, que seria 3,75 dividido por 2, que no caso é 1,875, igual a zero. Então isso faz com que o momento em A seja 112,5 kN/metro. Agora, pegando só de novo a estrutura AB, já com o valor do momento, com o valor do VA, VB e dessa carga aqui também, agora dá para encontrar o HA. No caso, teria que fazer um aumento em relação a B, que seria 60 vezes 1,875, seria a metade, e no sentido horário, então vai ser positivo, mais 112,5, que seria o momento em A, anti-horário, vai ser positivo também, e menos 3,75 HA, porque é a distância do HA até o B, e ela faz o sentido anti-horário, faz o sentido horário. Então, fazendo os cálculos, dá para descobrir que o HA ele vai ser 60 kN. Ele vai estar fazendo a reação a essa força aqui de 60. Então, no caso, como o HA todo já está fazendo a reação a essa força resultante aqui, então o HB ele é zero, porque não tem carga nele, não tem força nele. Como o HB é zero, então o HC vai ser zero também, porque, como foi dito, que o HB é igual ao HC, então o HC vai ser zero. E como o HC é zero, o HD também vai ser zero, porque foi dito também que o HC é igual ao HD. Então essas três forças horizontais vão ser zero. Então pode-se agora calcular os diagramas para essa estrutura. Primeiro, eu vou fazer isso aqui por partes, porque para facilitar o entendimento da questão. No pilar B, as forças que estão perpendiculares a ele, que no caso só são essa de 60 e essa de 60, elas vão descrever esse diagrama de esforço cortante. Por quê? Porque essa carga de 60 ela veio de uma carga distribuída. E quando é carga distribuída, o diagrama ele fica uma função do primeiro grau. Ele fica uma reta linear. Vai ser positivo, porque de acordo com a convenção tá positivo, isso aqui é positivo. E no ponto B não vai ter nada, porque ele não tem carga perpendicular a ele, vai ser zero. Como foi descoberto que o HB ele é zero. Então ela vai ter esse diagrama de esforço cortante. E em relação ao momento, tem um momento aqui de 112,5, anti-horário, e ele vai rebater para o lado que está tracionando. No caso, ele vai tracionar para esse lado e vai comprimir para esse. Então, o gráfico ele vai estar rebatido para esse lado aqui e para o lado esquerdo, que vai ser positivo. Então, esses são os diagramas de esforço cortante e diagrama de momento fletor da estrutura AB. No BC, vai ter essas forças aqui, que são perpendiculares. Aí, primeiro, essa força aqui, ela vai ter a resultante de 30, porque é 45 para cima, menos 15 para baixo, dá uma força de 30. Subindo.
Aí ela segue constante. Quando chega aqui no 30, ela desce, fica zero. Aí fica zero, é uma constante de zero, por enquanto. Depois ela desce menos 30, ainda negativa. Continua 30, constante. E quando chega aqui, vai ter uma resultante de 45 menos 15. Menos 45 mais 45 menos 15, na verdade, fica 30. Então ele vai ficar menos 30 mais 30, que no caso dá zero. Já em relação ao momento, fica melhor pegar uma seção duas seções dessa estrutura para facilitar o cálculo. Então a primeira faz uma seção mesmo aqui, um pouco antes da força de 30, e faz agora, calcula o momento dessa seção, que no caso só vai ser essa parte aqui. Então fica 30. Por que 30? Porque é 45 menos 15, eu já botei logo a resultante. E essa distância toma como se fosse x. E agora fazendo somatório dos momentos em S, que vai ser só no caso o M, os momentos de S, na verdade, da seção, vai ser o M, anti-horário, então ele vai ser positivo, menos 30 vezes x, porque a distância dele até a seção. E está no sentido horário. Então fica M menos 30x igual a zero. Então, no caso, o momento vai ser 30x. E pegando agora outra seção, no caso essa aqui, antes um pouquinho dessa carga de 30, fica uma seção um pouco maior. E ela também tem a distância, eu vou chamar a distância dela de x. Já tem essa carga aqui de 30, que seria essa aqui, no meio. E eu quero também calcular o momento dessa seção. É só fazer menos 30 vezes x, porque essa distância toda está no sentido anti-horário, mais 30 vezes x sobre 2, porque está no sentido anti-horário, mais m no sentido anti-horário, igual a zero. Então, dá para descobrir que o m é 15x. Essas duas equações, elas vão servir para encontrar o momento nessas duas cargas aqui. Porque tanto nessa extremidade como nessa aqui, não vai ter momento pelo fato de serem reações, pelo fato de serem apoios de segundo grau. Não vai ter momento. Então, no caso, o momento aqui vai ser zero. Já nessa aqui de 30, tem uma força aqui de 30. Então vai ser, como a equação dela ficou 30x, então é só pegar a distância tomando como referência esse ponto aqui. Então essa distância aqui vai ser 2, como está definido aqui na questão. É 2 metros essa distância. Então fica 30 vezes 2 o momento. Então aqui vai ser 60. Aí fazendo nesse ponto aqui, que também vai ser 30, só que a equação é 15x, aí a distância dele aqui, para esse ponto inicial aqui, é 15 vezes 4, porque tem 2 metros aqui, mais 2 metros aqui, dá 4 metros. Então 15 vezes 4 dá 60. E então fica constante esse pedaço aqui, e depois volta para o zero. Esses são o diagrama de esforço cortante e o diagrama de momento fletor, do BC. Já no CD, não tem forças perpendiculares, elas vão ser zero, e também não tem momento. Então o diagrama de esforço cortante vai ser zero, e o diagrama de momento fletor também vai ser zero, para essa estrutura aqui. Então agora, só juntando tudo, esses são o diagrama de esforço cortante e o diagrama de momento fletor dessa estrutura da questão. Eu só juntei tudo aqui em um desenho só. Como pode ver, o AB, o diagrama de esforço cortante do AB, e o diagrama de momento fletor dele, e o do BC, o diagrama de esforço cortante do BC, e o diagrama de momento fletor do BC. E, como foi visto, não tem nem esforço cortante, nem momento fletor nessa parte aqui, nesse pilar BC. Então é isso. Obrigado.